I'll fight my battles. This is how I hear me look like. Olá, eu sou mais um filho amado de Deus, me recuperando de problemas financeiros, feridas emocionais e a compulsão sexual. Eu sou Marcel. Eu sou daqui de Mogi das Cruzes e vou falar com vocês, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, sobre a sanidade. Eu que, por muitas vezes insano, hoje consegui identificar áreas da minha vida, padrões, situações as quais eu tenho agido da mesma forma e eu sempre tenho esperado resultado diferente. A sanidade ela está balizada no passo 2 e no princípio 2. E eu vou ler para vocês. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Passo 2. Acreditamos que um poder superior nos poderia devolver-nos a sanidade, pois Deus está sempre agindo em nós, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Filipenses 2,13. Eu começo conversando com vocês para a gente definir junto o que é sanidade. Mas é muito mais fácil explicar a sanidade quando a insanidade está mais aparente. Eu, insano, busquei por muito tempo obter resultados diferentes, praticando as mesmas coisas. Os problemas financeiros que eu tenho, que não são poucos, eles foram criados por mim mesmo. Tenho liberdade e responsabilidade em dizer isso. Não com alegria, mas com a capacidade de entender o porquê que eu esperava resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Cavei um buraco para tapar outro. Buscava um recurso para tapar outro recurso. E isso eu fui afundando, até que eu consegui entender que eu estava agindo de forma insana. E disparou na minha vida outras situações, as quais eu fui provando a insanidade, só que de forma diferente. Relacionamento com a minha esposa, relacionamento com os meus pais, relacionamentos com os meus amigos. Eu agia da mesma forma esperando que eles apresentassem resultado diferente. Eu agia da mesma forma com os meus pais, achando que eles apresentariam resultados diferentes. Isso é a insanidade. Viver essa insanidade me trouxe até aqui para falar com vocês. A sanidade é quando algo acontece no meu meio e algo que não me fere mais e que eu não firo mais ninguém, eu não ataco mais ninguém, eu não vou agredir alguém que está em volta de mim porque pensa diferente. Essa é a sanidade. Celebrando a recuperação fez com que eu voltasse no tempo por muitas vezes e chegasse num momento onde eu pudesse identificar as áreas da minha vida as quais eu praticava a insanidade e que eu identificasse o começo disso, como se iniciou a insanidade na minha vida, que padrão que eu buscava que me levava a cometer atos insanos. O que eu me permiti fazer buscando algo que era completamente insano. Me permiti fazer coisas que hoje
Os meus amigos de partilha, eles escutaram. Permiti falar sobre o meu passado sombrio. Permiti falar sobre algo que me machucava. Permiti falar sobre relacionamentos. Permiti falar sobre atitudes insanas que eu tinha, para que hoje eu viesse falar com vocês sobre a sanidade. Agir de forma diferente, agir com a mente sã, agir sem a culpa, agir sem o julgamento, agir sem buscar um padrão que não é para mim. Por muitas vezes eu pude buscar a insanidade porque eu queria fazer as coisas pela minha própria força. E o acróstico sanidade se inicia assim: sua força. O que você, meu irmão, minha irmã, continua tentando fazer com a própria força? O que você, meu irmão, minha irmã, continua fazendo sem dedicar força nenhuma, achando que tudo vai se resolver? Eu escolho hoje colocar força, desde que eu reflita sobre isso. Eu escolho o tamanho da energia que eu vou colocar para tentar resolver algum problema. Mas eu entendi o que a sanidade é na minha vida. Em Salmo 73, 26 diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Quantas vezes eu tentei resolver as coisas sem consultá-lo? Quantas vezes eu deixei de pedir apoio a Deus para que me ajudasse a resolver qualquer problema? Eu era uma pessoa que acreditava que Deus estava somente nas curas milagrosas. E hoje eu vejo, com uma mente sã, que Deus está em tudo o que eu posso viver. E Ele pode me ajudar a resolver tudo, utilizando energia minha ou não. Aí está a sanidade. O A de sanidade fala sobre aceitação. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou você. Eu aceito os meus pais pensarem diferente. Eu aceito a minha esposa pensar diferente de mim. Eu aceito outras opiniões. Eu aceito e me permito fazer coisas que nunca fiz. Ou essas coisas não podem ser feitas, ou eu não me permito provar o novo. Estamos aqui para evoluir o nosso interior, não para julgamento ou culpa, não para arrumar um culpado, não para se sentir culpado, mas para entender que cada um de nós tem responsabilidade em cada atitude que nós tomamos. E acima de tudo, nós temos responsabilidade na expectativa que eu coloco sobre o meu próximo, seja ele dentro da minha casa, no meu trabalho ou no trânsito, no metrô. A expectativa que eu coloco é que as pessoas me deixem passar sem trombar em mim no metrô. Mas no horário de pico, será que isso é algo que eu consigo? Será que isso me irrita? O que eu posso fazer para mudar isso? Agir com sanidade. Se eu não suporto
se eu não consigo agir com sanidade naquele momento no metrô com aquele tanto de gente, eu posso me permitir sair um pouco mais tarde do meu trabalho, sair mais cedo da minha casa para chegar no meu trabalho. É uma decisão. Uma nova vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Mas o que é novo? A inconsequência, a intrepidez, a arrogância. Isso é novo. Agir dessas formas é novo. Agir com prepotência. Nasci de novo, eu posso tudo. E qual a consequência de agir dessa forma? Estamos aqui para avaliar nós mesmos, não para avaliar o nosso próximo e nem para avaliar as atitudes pelas quais acontecem conosco, mas avaliar o que nós sentimos perante novas atitudes, perante novas situações. Em 3ª carta de João 4 diz assim: nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Na sanidade, o I representa a integridade. A integridade é agir de forma que haja o melhor do céu na nossa vida. Na sanidade, o I representa a integridade. A integridade de corpo, a integridade de alma, a integridade de espírito, a integridade de saber que as minhas atitudes, elas geram sentimentos positivos e negativos no meu próximo, que as minhas próprias atitudes geram sentimentos positivos e negativos no meu próprio coração. Eu me torno íntegro quando passo a viver de forma sobrenatural, respeitando cada limite do meu próximo e meu. O D representa a demonstração de confiança. Provérbios 29:25 diz assim: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor nos dá segurança. Em quem eu confio? Na minha força. Eu, certa vez, de confiar tanto em algo que eu achei que era meu, eu quase perdi a minha família, quase perdi a minha esposa, meus pais, quase perdi a minha vida, confiando na minha força. Não aceitei que naquele momento eu precisava de descanso. Eu não aceitei que naquele momento eu precisava relaxar, mas eu queria mostrar para todos que com a minha força eu poderia sair daquilo que eu tinha me metido. Hoje eu demonstro a minha confiança de forma diferente. Agir insanamente é confiar apenas em mim mesmo ou no ser humano que está próximo de mim. Isso é agir insanamente.
Agir com sanidade é confiar que existe algo muito mais poderoso do que eu posso imaginar, que me ajuda a tomar as decisões mais adequadas, que me ajuda a me relacionar com aqueles próximos de mim da forma mais adequada, respeitando e sendo respeitado. Nós temos um amigo presente, o A da sanidade representa o nosso amigo presente, e o nosso amigo presente é Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós vivíamos no pecado. Eu fui insano, vivi no pecado, vivo até hoje no pecado. Mas o quanto o pecado age na minha mente, o quanto o pecado influencia as minhas atitudes, o quanto os meus erros influenciam as minhas atitudes, o quanto os meus erros agem na minha mente, me colocando para cima ou para baixo. Já que eu sou assim, então eu vou acabar com tudo. Cansei de falar essa frase. De repente eu me vi, não acredito que eu fiz isso. Como pode eu ter feito isso? Não é possível eu ter feito isso. Nós, nos celebrando, buscamos viver de forma equilibrada. E para isso, nós precisamos de domínio próprio. O domínio próprio está lá em 1 Coríntios 10:13. Diz assim: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Já tentou provar, meu irmão, minha irmã? Agir de forma sã, agir de forma diferente. Já tentou provar duvidar do próprio pensamento? Já tentou provar se aquele pensamento é algo que é bom? Já tentou provar se aquilo que estamos pensando agora é um trauma, uma ferida, um enrosco, um mau hábito? Faça prova de todos os pensamentos. Por que eu estou pensando isso? O que esse pensamento tem relação com as minhas áreas de tratamento? Domínio próprio nos ajuda a levar os pensamentos num nível que eu passo a fazer somente aquilo que me leva a uma mente sã. A sanidade também me leva a pensar assim: posso errar sim. Não sou inconsequente. Se eu tomar essa atitude, o que pode acontecer? E posso me arriscar. E posso dar esse passo. E posso me proporcionar uma nova experiência. O E do final da palavra sanidade, eu vou terminando daqui a pouco, diz assim em Naum 1:7: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção.
nós acabamos de ver a lição esperança. E estamos vendo agora a lição sanidade. Em quem temos tido esperança? Será que eu tenho esperança de que algum familiar meu resolva o meu problema? Será que eu tenho esperança que alguém passe a me tratar de forma diferente da noite para o dia? Ou eu posso fazer algo diferente? Ou eu posso amadurecer as minhas atitudes, amadurecer os meus pensamentos e agir de forma sã e agir com sanidade? Eu vou encerrando aqui para que os meus irmãos tenham um tempo de reflexão, de oração e, por gentileza, eu gostaria que os meus irmãos respondessem uma pergunta. Como as suas expectativas do passado sobre os outros têm sido irreais? Como as suas expectativas do passado sobre os outros têm sido irreais? Uma ótima partilha, meus irmãos. Que Deus entenda que nós estamos buscando algo novo. Até já.